Fazer um complemento aí no canal, porque na ideia ali da mansidão, da gentileza, eventualmente ser usada, que isso eventualmente não é uma dívida, claro que eu concordo que você pode aplicar a gentileza mesmo para pessoas que eventualmente tenham feito algo, vamos dizer, errado. No entanto, mesmo não sendo uma dívida, não quer dizer que não haverá outros momentos em que a pessoa no final não receberá gentileza, não é mesmo? Eventualmente por repreensão. No entanto, eu não concordo que no afã de você não aplicar gentileza para pessoas, isso vai justificar eventualmente lançar informações falsas, quando você podia simplesmente, de uma maneira talvez indelicada, falar a verdade. Né? Quando seria eventualmente em que muitas vezes isso vai ser mais útil. Então, pela análise da utilidade, isso fica. Isso pega. Então, um outro comentário que eu vi é sobre a questão de. Eu vi um comentário no jogo, não sei se fizeram alguma alteração, no sentido de dizer assim: um personagem estava lutando contra a outra, né, e até venceu a luta, só que a outra parte eventualmente estava, no caso, hesitando, né, não trazendo todos os argumentos. Eu não sei do que estão falando. Em relação à questão de. A questão de. Sobre a questão de filhos espirituais, eu não concordo. Porque não, eles falam assim: não, porque não. Inclusive é fake, porque eles estão falando assim: não, porque eventualmente. Porque justamente o adversário estava hesitando nesse caso. Só que isso é meio fake. Porque, primeiro, eu sabia que poderia. Se eventualmente a minha pessoa, não pode ser porque eu sabia que ah, poderia haver novos argumentos. Segundo, que eu também conhecia, no caso, o argumento de que eu não teria que, por exemplo, eu acho que falar dos mandamentos era colocar as pessoas em risco, mas seria mesmo assim, eventualmente, um dever falar, porque se as pessoas eventualmente sofressem com isso, a culpa não seria minha. Mas eu já conhecia esse argumento antes. Eu apenas queria ter mais certeza de que esse argumento se aplicaria na realidade. Eu conhecia ele, eu não achava que ele era, vamos dizer, inteiramente aplicável. Ele poderia ser inteiramente aplicável, mas eu tinha dúvidas em relação a isso, especialmente por causa do argumento da liberdade. Entre outros argumentos eventualmente já levantados no canal. Ou argumentos análogos a isso. Então, quer dizer, eu só não tinha dúvida porque eu não tinha certeza de que isso realmente valia. Né? Então, daí, falando ali, não, mas eu estava hesitando. Não, mas espera aí, eu estava hesitando, mas eu sabia dos argumentos contrários. Eu sabia quais eram. Pelo menos boa parte deles. Eu apenas discuti isso de uma maneira mais, mais profunda depois, não, mais impositiva depois, o que foi uma vergonha. Quem sugeriu essas ideias é totalmente errado. Quando eu poderia realmente sugerir para a mansão. Algumas ideias eu já sabia, não quer dizer que eu tenha acreditado nelas. Né? Então elas foram, ali, no caso, aplicadas por alguma impositividade, o que foi errado, porque se poderia ter feito mediante a mansidão, mediante a troca de ideia, né? Eventualmente, para a tentativa de convencimento. Não é saber uma ideia que necessariamente eu acredite nela, né? Especialmente no que refere a mandamentos. Então, dizendo que está errado isso. Não, e na questão de consideração, eu não concordo, porque eles apenas trouxeram o argumento no caso ali da educação, que para mim, na verdade, é uma tergiversação, é o mesmo argumento da consideração, talvez com uma variação, outra que não responde ao meu argumento. Né? Eu não acho que isso, essa questão, eu não acho que eles trouxeram nenhuma resposta. Eu estava achando que eu ganhei, mas eu não compito. Eu faço luta contra o mal sem humilhar ninguém, porque eu estou lutando contra ideias, não necessariamente contra pessoas. Um pouco contra pessoas, mas não. Eu luto, no caso, mais contra ideias e não viso, no caso, machucar ninguém, talvez com uma exceção ou outra. Então, é isso, né? Talvez tenha que se machucar, mas no final eu acho que muitas vezes apenas dizer a verdade já bastaria, né? Dizer a verdade de maneira delicada já bastaria. Por vezes vamos ter que ser um pouco mais enérgicos. Não acho que foi o caso, não acho que houve necessidade disso em 2022. Não acho que teria sido o caso. Né? Então é isso, né? Claro que eu conheci o argumento antes, e eles tentando forçar, né? Porque trouxeram também como se eu não tivesse falado no canal, que eu já conhecia a ideia de que eu poderia ser responsável e se as pessoas sofressem, vamos dizer, a culpa não é minha, mas não estou preparado e não tenho certeza que deva se fazer a pregação dos mandamentos sem proteção devido ao caos que poderia eventualmente se suceder dessa fala, dessa conferência de informação. Então, é isso, né? Se eventualmente estou falando agora, achar que eu ganhei, poxa, peraí, quantas vezes falei no canal sobre a questão da competitividade, que eu pego muito mais leve do que esse pessoal aí, que já vem com tudo, já vem batendo. E daí eles falam assim, eu vi agora um comentário deles falando overkill, eu estava em dúvida antes. Estava em dúvida antes, eu sabia do argumento, mas é que tá,
deixei aberto para pesquisa antes. Overkill, mas vocês não mataram antes. Vocês estavam errados, né? O comentário que eventualmente veio, forçando, ele não trouxe a argumentação dizendo assim, não, você tem que fazer mesmo que as outras pessoas se escandalizem. Que é um argumento que eu já conhecia antes sozinho. Só que ainda eu não tenho confiança e não tenho nem crença total de que esse raciocínio seja inteiramente verdadeiro. Então eu deixei para pesquisa, não adianta saber disso. Não, mas nós impobrecemos. O argumento nem foi esse. O argumento foi você deixou as pessoas presas, que eu já tinha respondido, ou mentiram, estão mentindo ainda, porque eu já tinha respondido esse argumento. E eles não disseram que a minha resposta estava errada, eles não responderam a minha resposta, eles repetiram o argumento que eu tinha respondido. E eles não responderam com isso. Então não adianta dizer assim, não, porque overkill, mas eu sabia do argumento antes. Overkill, mas eles repetiram o mesmo argumento que eu respondi, que era a questão do oxigênio, que eu tinha deixado as pessoas sem oxigênio. Mas eu já tinha respondido isso. Que overkill? Se a resposta de vocês fosse, não, mas não importa, se a resposta fosse mais completa. Não importa que as pessoas vão entrar em choque por ouvir os argumentos. Importa que você teria que falar. Mesmo que elas entrem em choque. Que é um argumento e ainda não faria sentido, porque eu tinha aberto para pesquisa, porque eu não tinha certeza que esse fosse o melhor argumento, e ainda não tenho. Né? Tenho que pensar algumas coisas. Então, se eventualmente foi contra mim o argumento do overkill, não houve nenhum overkill. E depois de guerras são lutadas assim. Por quê? Se poderia eventualmente simplesmente ter perguntado para verificar qual era o problema e de repente tentar me convencer de outra forma, com argumentos mais palatáveis e de uma maneira mais mansa. Não acho que guerras são lutadas assim. Porque, na verdade, guerras são evitáveis, não precisaria nem fazer guerra, essa é a grande verdade. Não se trabalha com overkill. Se eventualmente o argumento é contra mim, não concordo. Há formas mais diplomáticas de se resolver a questão, e no final, mentira, porque você não trouxeram nem o argumento novo, nem o argumento, na verdade, central, você trouxeram. Você não trouxeram nem o argumento central, na verdade. Então isso é mentira. Eu tive que pensar, antes e depois, nesse argumento, que na verdade, em 2021, apesar de sabido, eu não acreditava e precisava de mais pesquisa para ter segurança na questão desse argumento específico. Se eventualmente fosse o caso de aplicá-lo. Né? E esse é o argumento que deveria ter sido falado, e não o argumento da prisão, que é um argumento que eu já tinha respondido. Vocês deveriam ter atacado mais o cerne da questão, e não o argumento que, na verdade, não era exatamente o cerne, até porque no final era um argumento objetivo. O seu problema é liberdade, mas o que está impedindo você de ajudar as pessoas em conferir liberdade a elas? Né? Embora a responsabilidade no final não era minha, porque a igreja poderia substituir. Outras pessoas envolvidas também. Né? Ou poderiam colocar outro substituto, então quer dizer, se bem que as outras pessoas não sei se poderiam, mas a igreja poderia. Então. Mas de qualquer forma poderiam sugerir mansamente também, que poderia. Então, a mesma coisa foi não só a minha sugestão, pelo menos a minha informação, que eu já tinha deixado isso no canal antes, então quer dizer, não está fazendo muito sentido, não vejo aqui, mas eu sabia do argumento antes. Mas você sugeriu, mas então por que vocês não atacaram justamente o argumento central? Eles não foram no central, eles foram no argumento resultado, eles foram no resultadismo, quer dizer, não vejo overkill. Eu acho falso esse argumento. E complementa a situação, e se fizeram essa alteração de conteúdo do jogo, respondo e está errado. Está errado. E a argumentação de vocês poderia ser mais completa. Aí sim nós poderíamos até dizer, não, no final a pessoa estava certa e tal. E ainda não faria sentido em 2022, porque por mais que eu soubesse o argumento, não quer dizer que eu acreditava nele. Eu precisava ter mais segurança nesse argumento. E discordo do pessoal que me ataca e vai. E Deus.